Minha vida é uma droga. Quem nunca falou isso para si mesmo? Acho que eu já falei isso centenas de vezes da minha vida. E a gente é tão injusto quando fala isso. Uma das vezes que eu falei minha vida é uma droga, eu morava no Amazonas e naquela época eu estava começando a vida, eu não ganhava tanto dinheiro quanto precisava. Eu não tinha nem dinheiro para fazer todas as refeições do dia. E eu estava caminhando por Manaus achando que minha vida era uma droga e de repente eu vi numa praça uma aglomeração. E eu cheguei no meio daquela aglomeração, pessoas curiosas, tinha uma pessoa no centro. Mas não era uma pessoa assim normal e para mim foi um susto ver aquilo porque eu tinha visto aquilo muito poucas vezes antes. Era uma índia. Mas era uma índia que estava sem braços e estava sem pernas. Era uma índia que podia estar ali chorando a sua dor. Chorando a sua falta de condições de vida digna, dizendo a minha vida é uma droga. Mas aquela índia estava trabalhando. Aquela índia estava produzindo. Aquela índia estava fazendo uma coisa maravilhosa que juntava gente em volta para ver, não uma pessoa sem braços e sem pernas, mas uma artista. Porque ela, com uma caneta na boca, em cima de uma prancha de madeira, dentro de um bloco, ela desenhava a natureza, o sol, as canoas, o rio Amazonas, os pássaros, os tucanos, os macacos. Ela fazia maravilhas que impediam que uma pessoa sem braços e sem pernas dissesse: minha vida é uma droga, porque a vida dela não era uma droga. Ela olhou para ela de uma outra maneira. Portinari, o grande pintor brasileiro, grande gênio da pintura brasileira, teve um momento da sua vida que os médicos disseram para ele: olha só, você está ficando intoxicado pela tinta porque ela contém chumbo e você está doente, você vai morrer se continuar. Portinari, que era conhecido pela pintura, ele podia dizer: minha vida é uma droga, não vou mais poder pintar, como assim? Portinari pegou e começou a usar coisa de criança, lápis de cor. E começou a desenhar no bloco com lápis de cor obras que começaram a se tornar maravilhosas, se tornaram conhecidas, se tornaram grandiosas e hoje valem milhares de reais, porque Portinari, quando teve um problema, ele se recusou a dizer minha vida é uma droga e ele olhou para a vida dele de uma outra maneira. Aqui em Petrópolis nós temos um poeta chamado Fernando Magno. Ele era um professor muito importante na cidade, muito querido como professor, era reconhecido como tal e de repente ele ficou cego. Ele podia se lamentar e falar minha vida é uma droga, mas Fernando Magno se tornou um grande poeta que ele já era. Mas a cegueira deu para ele a oportunidade de que a poesia dele aflorasse de maneira grandiosa, porque ele olhou para a vida dele de uma outra maneira. Tem um grande gênio da arte brasileira chamado Aleijadinho. Aleijadinho, que fez as igrejas barrocas de Minas Gerais, esculturas que encantam todo o mundo. Aleijadinho tinha uma doença que deteriorava sua carne, seu corpo, seus órgãos, seus membros e faltava pedaço, faltava dedo na mão, não tinha como segurar as ferramentas. Aleijadinho, mais do que eu e você, podia dizer: a minha vida é uma droga. Mas ele não fez isso. Ele amarrava as ferramentas do jeito que dava nas mãos para continuar desenhando, esculpindo, projetando e fazendo maravilhas, porque ele resolveu olhar para a sua vida de uma outra maneira. Certa vez uma multidão estava seguindo Jesus Cristo e aquela multidão estava faminta e os apóstolos tinham uma merenda que era deles. E eles ficaram com medo que aquela multidão toda com fome e eles só com uma pequena merenda levaram um problema para Cristo. Jesus sabe como é que ele faz quando você tem um problema e quando você fala para ele assim, ó, minha vida é uma droga? Ele pergunta para você, mas o que você tem na sua vida para me dar? Ele perguntou para os apóstolos, o que vocês têm para me dar de alimento? Os apóstolos, meio envergonhados, falaram, olha, nós temos muito pouquinho, são só 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, vão e alimentem a multidão. Os apóstolos devem ter se entreolhado, assustados, pasmos, pensando, como é que a gente vai alimentar uma multidão? Vão, olhem de outra maneira para esses 5 pães e 2 peixes e alimentem a multidão. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas, porque houve o milagre da multiplicação, porque aonde existe boa vontade, aonde se olha para as coisas de uma outra maneira, onde a gente se recusa a continuar insistindo e dizer, a minha vida é uma droga, milagres acontecem.
faça o melhor da sua vida com o que você tem. Se você não pode mais, se você não tem braços e pernas, desenha com a boca. Se não pode mais usar pincéis, usa o lápis de cor. Se não dá mais para esculpir com as ferramentas seguras, firmes na mão, amarra as ferramentas na mão, mas não para a sua obra. Se precisa alimentar a multidão, pega os 5 pães e 2 peixes e vá à luta. A minha vida é uma droga. Não. Você pode ter um relacionamento que você acha difícil. O que tem nesse relacionamento? Tem muito pouco. A gente pelo menos se dá bom dia e boa noite. A gente pelo menos troca um beijo. Isso é 5 pães e 2 peixes. Alimente o relacionamento com isso. Use gentileza para gerar gentileza, amor para gerar amor. Use o que você tem. Olhe de outra forma para o relacionamento. Olhe de outra forma para o emprego. Olhe de outra forma para a casa. Tem goteira no teto? Tem teto. Conserta o teto para não entrar goteira e dê graças a Deus porque tem um teto. Você tem um filho, às vezes ele não te respeita, ame esse filho ainda mais, procure dar para ele um tratamento diferente do que você tem dado e você aí vai conseguir mudança, porque você vai olhar de outra maneira para esse filho que hoje você vê como um problema, mas ele pode ser uma solução para a sua vida. Minha vida é uma droga, é uma frase que anuncia e profetiza para nós mesmos uma desgraça. Eu sempre falava para quem me dizia assim, como é que está a tua vida? Minha vida é uma droga. Eu falava, não fala assim não. Fala, minha vida vai melhorar. Então eu digo para você, olha para você mesmo no espelho e diga, minha vida vai melhorar. E a tua vida vai melhorar com certeza se você fizer o que os apóstolos fizeram. Leva o teu problema para Deus, entrega o teu coração para Jesus, deixa Ele transformar a sua vida e deixa Ele multiplicar os pães. Deixa Ele botar as ferramentas nos teus braços, deixa Ele botar a caneta na sua boca, deixa Ele botar o lápis de cor na tua mão para que você faça maravilhas, para que a chama do amor renasça, para que o emprego melhore, para que a tua casa seja melhor, para que a tua família seja melhor relacionada, para que você seja mais feliz e para que você de manhã, quando levantar, olhe no espelho e fale assim, ao invés de olhar e falar com olhos tristes, minha vida é uma droga, você possa dizer, minha vida está se transformando numa maravilha. Que Deus te abençoe e que assim seja.